Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, o versículo 20. Vamos ao texto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amados irmãos, por várias vezes nós atribuímos a Deus os fenômenos extraordinários. Você já ouviu falar isso? Deus faz coisas extraordinárias. E sim, isso é verdade, Deus faz coisas extraordinárias. A definição pelo dicionário da palavra extraordinário é muito interessante, porque a definição desta palavra diz que extraordinário é algo que foge do usual ou do previsto. Ou seja, é algo que não é ordinário, é algo fora do comum. Tudo aquilo que é comum, que se repete, é algo ordinário. Então Deus é extraordinário. Ele não se regula, não há regulamento para ele. Ele é fora de algo estabelecido. Esse versículo que acabamos de ler, o versículo 20, faz parte da oração de Paulo pelos cristãos que estão em Éfeso. Começa no versículo 14 e vai até o versículo 21 do capítulo 3. Antes desse versículo 20, Paulo está pedindo para que Deus, primeiramente, fortaleça os cristãos no interior. Outro pedido de Paulo, que Deus faça com que Cristo venha habitar no coração deles. Terceiro pedido, que os encha de amor, todos aqueles cristãos de Éfeso, que eles sejam cheios de amor. E por último, que eles conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Depois de fazer pedidos tão profundos e espiritualmente grandiosos, Paulo encerra com uma doxologia. O que é uma doxologia? É um tipo de louvor. Ele afirma: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pensamos ou pedimos. E quando nós lemos o final da oração de Paulo, esse versículo, não sei para você, mas isso alegra o meu coração, porque isso nos mostra que nós estamos servindo um Deus que não está sujeito às nossas regras, um Deus que não está sujeito a protocolos. Aliás, irmãos, protocolos esses que muitas vezes nós colocamos. Deus é Deus, e Ele, como diz pela boca do apóstolo Paulo, é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Ele é extraordinário. Aquilo que é ordinário para nós, aquilo que é impossível para nós, não é impossível para Deus. Ou seja, Paulo termina lembrando que Deus não está limitado às nossas orações. Tudo que ele havia pedido por eles, vamos relembrar: fortalecimento, conhecimento, profundidade espiritual, firmeza, plenitude. Deus é capaz de fazer muito, muito, muito mais. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias no seu lar, na sua família, em alguma área da tua vida que talvez você olhe e diga: não tem mais jeito. Lembre-se de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais. A grande lição deste texto é simples e ao mesmo tempo poderosa, porque, aliás, meus irmãos, Deus é poderoso e continua se revelando nas coisas simples. O nosso Deus, ele sim se revela nas coisas extraordinárias, mas também está presente no ordinário da vida. Deus não está limitado ao que você consegue imaginar, pedir ou planejar. Aliás, até um contexto aqui filosófico, científico, talvez histórico. Algumas pessoas dizem:
não conseguimos provar a existência de Deus. E Deus não se prova, Deus não se explica. Porque o dia que nós conseguimos explicar a Deus, Deus se tornou uma ciência meramente humana. E Deus não é uma ciência humana a qual a gente explica. Então, irmãos, Deus não está limitado. Ele vai além, muito além. E o fundamento dessa esperança não é a nossa força. É o poder dele que opera em mim, que opera em você. E quais os pontos nós podemos aplicar através desse versículo? Primeiro ponto, ore entregando algo específico, principalmente aquilo que você considera difícil demais. Não sei, talvez um projeto, uma decisão pessoal, algo que você está tentando resolver sozinho. Por que lutar guerras, batalhas sozinho? Não, peça para o Senhor e relembre esse versículo até que o seu coração se converta a essa verdade. Deus, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Lembre-se disso. Segundo ponto, dê um passo pequeno, mas real. Um passo pequeno, mas com constância, com decisão, com verdade, na direção daquilo que você está pedindo, na direção daquilo que você está almejando. Talvez você decidiu fazer uma nova faculdade, talvez você decidiu, não sei, treinar, cuidar do corpo, talvez você decidiu ser alguém mais em conexão com Deus, orar mais, ler mais a Bíblia. Então dê um passo, mas passo de confiança, passo pequeno, mas com confiança. Deus faz o impossível, não tenha dúvida disso, mas você caminha no possível. Vamos lembrar de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Havia promessa de Deus para Abraão, mas Abraão precisava caminhar. Caminhe, meu irmão. Dê um passo pequeno, mas dentro do querer e da vontade do Senhor. Terceiro ponto, ajuste suas expectativas. Pare de esperar o mínimo e comece a olhar para as situações com a perspectiva de que Deus faz infinitamente mais. Às vezes nós estamos subestimando muito. Não vai dar certo. Mas o resultado já deu como positivo, não vai dar certo. Não, mas já faz tempo. A doença já está numa fase avançada. Não, o processo já foi, o juiz já promulgou a sentença. Ajuste suas expectativas. Torno a dizer, pare de esperar o mínimo. Você serve um Deus que pode, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E por final, o quarto ponto, lembre-se de que o poder é dele, mas opera em você. Para pensar nisso, Deus é poderoso e permite que o poder dele opere em nós. Isso é maravilhoso. Isso nos tira da passividade. Isso faz crescer em nós a fé. Isso faz crescer em nós a confiança. Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Existe alguma coisa difícil demais para mim? Quando nós lemos este versículo, na nossa pequenez, na nossa humanidade, nós reconhecemos que para nós há coisas muito complexas, difíceis, mas para Deus, Ele está fazendo essa pergunta. É uma pergunta, nos dando a oportunidade de responder. Existe alguma coisa difícil demais para mim, diz o Senhor? Pense aí. Isaías, capítulo 55, do 8 ao 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. É Deus dizendo, olha, eu não penso como você pensa. Criatura que eu fiz, que eu criei, meus pensamentos não são como os seus. Aí ele é pedagógico, ele fala, olha para o céu, tá vendo o céu que você não consegue alcançar? Que é ilimitado, infinito. Então, comparando, é desta forma, meus pensamentos são mais altos. Confie nesse Deus.
Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Não esqueça, o que ele fará? Ele fará o necessário. Porque um coração que é entregue ao Senhor, vive a dependência do Senhor. As pessoas às vezes confundem esse versículo, tá, irmãos? Eu preciso explicar. O que ele fará? Ele fará o necessário. E um coração convertido a Deus aceita o necessário de Deus para a sua vida. Filipenses capítulo 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará seus corações. Olha que interessante. Paulo está falando para o povo de Filipos. Não andem ansiosos. A ansiedade só rouba a paz de hoje em troca da preocupação de amanhã. E é uma ilusão, porque amanhã você não vai ter certeza. Então o que ele está dizendo para a igreja? Não andem ansiosos. Aí ele dá uma dica: apresentem seus pedidos a Deus. E aí ele convida a trocar a ansiedade pela paz. Porque quando nós não temos paz no coração, nós andamos ansiosos, preocupados, achando que tudo na vida depende do esforço do nosso braço. Aí ele diz, e a paz de Deus guardará seus corações. A paz, troque a ansiedade pela paz. E deixe que esse Deus, que pode fazer infinitamente mais, faça o que é necessário para as nossas vidas. Marcos capítulo 10, versículo 27. Para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Para Deus. Talvez não é possível para mim, não é possível para você. Mas você já falou com Deus? Então, irmãos, para encerrar, uma frase aqui rápida. Hoje, viva com fé de que Deus trabalha além do que você pediu e além do que você consegue imaginar. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia e agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso. Pai, nós queremos apresentar a Ti tudo que na nossa vida hoje é embaraço, que aos nossos olhos parece que não vai dar certo. Pai, obrigado, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, nós te apresentamos tudo aquilo que hoje nos causa ansiedade, para que venha sobre o nosso coração a paz que excede todo o entendimento. É o que nós oramos, agradecemos e confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.